Olá, tudo bem com você? Que bom. Deixa eu me apresentar, eu sou o pastor Márcio Moras, sou pastor de famílias aqui na Primeira Igreja Batista da Avenida Brasil, em Realengo, no Rio de Janeiro. E vamos estar falando hoje um pouquinho de um assunto extremamente importante, que é o namoro e o noivado, tá bom? Bom, eu sou casado há 20 anos, esse ano nós estaremos completando 20 anos, eu e a Luciana, de casados, e há 19 anos nós trabalhamos com famílias, com casais, aconselhamentos, né, e ministração de cursos para casais. O curso Família e Aliança é um projeto que nós desenvolvemos e ele se faz atuante, presente nas nossas vidas, porque nós aprendemos e retiramos muita coisa dele para as nossas vidas, certamente. Mas vamos falar um pouquinho disso, namoro e noivado. Tá bom? Você está namorando? Não está namorando, está noiva, não tem problema, não está noivo, não há problema nenhum. Você pode pegar esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Você pode compartilhar com essa amiga sua que está namorando, está pensando em casar, está noiva, né? O seu amigo que está noivo, está pensando em casar ou simplesmente namorando, e é de suma importância. Foi para a minha vida e certamente será para a vida de vocês, e vamos compartilhar essa experiência no dia de hoje, né? Primeira coisa que nós precisamos ver, né, você que está namorando aí, como é que é o seu namorado e como é que é a sua namorada, como é que são as ações dela, né? Como é que é o seu comportamento, que tipo de comportamento, por exemplo, ele tem quando está feliz, ou ela tem quando está feliz. É um comportamento né, expansivo, alegre, que esbanja, né, que mostra, né, o sentimento que ela está passando, né, em determinado momento da sua vida. Como é que é também o comportamento dela quando ela está triste ou quando ele está triste. E esse comportamento quando eles estão raivosos, né, quando alguma coisa que acontece leva eles à raiva. Por que isso é importante? Né, a gente vê o comportamento da pessoa, porque nós estamos convivendo com ele e ele nos atinge diretamente. Né? Com certeza, afinal de contas, estamos vivendo em desenvolvimento. Né? Nosso relacionamento ele precisa se desenvolver. E para isso que serve o namoro e é para isso que serve o noivado. É nessa fase que nós precisamos entender que vamos conviver com aquela pessoa. Né? Para aqueles que já estão pensando em casamento, porque quando você entra num namoro, é importante isso também. Você já começa a olhar o que vai ser para frente. Eu chamo essa fase, né, de namoro, transição para o noivado, ou até mesmo dentro do noivado, de ponderação do coração. É exatamente isso. Ponderar o seu coração. A gente precisa fazer isso. Utilizar a razão para medir o outro, né? Quando a gente está dentro de um relacionamento, quando estamos dentro de um relacionamento, é importante que a gente faça isso, porque isso vai levar, né, a nossa vida adiante. Né? Se eu não ponderar o meu coração, mais à frente eu posso ter decepções muito grandes. Ah, mas como é que eu faço isso, pastor? É muito simples. Né? Você precisa olhar as atitudes do outro. Lembra que a gente falou das suas ações? Né? Quando ele está feliz, quando ele está triste. Por que você precisa visualizar isso? Porque você vai conviver com isso. Na verdade, você já convive, mas se você casar, você vai conviver por um tempo maior. E dificilmente uma pessoa muda. Os maiores erros que a gente encontra dentro dos casamentos, dentro dos relacionamentos, são pessoas que colocaram sobre o outro uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa? A responsabilidade de mudar para atender os interesses do outro. Olha, isso não funciona. Muitas das vezes isso não vai acontecer. E acontece? Sim, acontece, mas são casos raríssimos, né? Porque estamos falando de personalidade. E isso aí é um pouquinho complicado. Um outro detalhe que a gente precisa ver é como é que a gente pretende desenvolver a nossa vida, né? E para isso a gente precisa ver como é que o outro pensa, o que o outro pensa da vida. Por isso que eu digo, vamos ponderar o nosso coração, porque o nosso coração só fica assim, eu amo, olha, eu amo, o fulano é a razão da minha vida, a fulana é a razão da minha vida. Olha, não é a razão da sua vida, precisa ser você. Você tem que se amar, né? Você precisa se amar.
E aí sim, você compartilha o seu amor para com o outro, porque você não pode condicionar o outro, o amor para cima de você, né? O amor sobre você, na verdade. Você não pode fazer isso, nós não podemos fazer isso. Né? Muita gente casa com um pensamento equivocado. Bom, eu vou casar porque o fulano ou a fulana vai me fazer feliz. Vai me fazer feliz. E a gente condiciona, imputamos sobre o outro uma responsabilidade que não é dele, que é me fazer feliz. Ora, é lógico que é muito bom, eu me sinto muito bem quando a Luciana, em momentos da vida, ela, né, faz coisas para me agradar. E isso me traz felicidade, e isso é retribuído. E claro que isso precisa existir dentro de um relacionamento, né? Você fazer o outro feliz, o outro fazer você feliz, é de suma importância para que a nossa vida seja uma vida extremamente agradável, com toda certeza, mas não pode ser uma condicional para a felicidade, porque a gente sequestra o outro a nós e cobramos a ele um resgate muito alto, que é me fazer feliz, quando na verdade esse sentimento é meu e já precisa estar dentro de mim. Então, quando a gente fala nessa questão da ponderação do coração, é justamente para que a gente não condicione o outro a fazer algo que não é da sua responsabilidade e que muitas das vezes ele não é capaz de fazer. Então a gente precisa avaliar muito bem o outro, e isso de maneira fria, de maneira calculista de fato, né? Precisamos ver que tipo de atitudes que ele tem quando está feliz. A gente começou falando isso, né? Quando ele está feliz, ele xinga. Quando ele está feliz, ele bebe. Não, quando ele está feliz, ele só fica feliz mesmo. E a felicidade dele é algo que contagia todo mundo. Olha, que coisa boa, né? E quando ele está triste? Não, quando ele está triste, ele se isola. Né? Quando ele está triste, ele vai para o cantinho dele, fica lá. Não, quando ele está triste, ele conta a vida dele para todo mundo. Não, quando ele está triste, ele bebe também para esquecer a tristeza. Né? Você vai entender que você vai conviver com isso. Né? Você vai precisar conviver com isso. E quando ele está com raiva, que tipo de atitudes ele tem, ou ela tem? É outra questão que nós precisamos também tomar conta e cuidado. É uma pessoa que quando está com raiva, ela xinga todo mundo, né, não respeita ninguém. Né, a pessoa quando está com raiva, ela agride, porque se ela te agride quando é sua namorada ou seu namorado, vai te agredir quando for seu noivo e vai te agredir quando vocês forem casados. Então esse é um tipo de um relacionamento que não é bom investir mais nele, tá bom? Então vamos lá. Vendo tudo isso, vendo essas questões, medindo, utilizando a razão, né? A gente precisa buscar também olhar como é que é o relacionamento dessa pessoa a qual nós nos relacionamos com os seus pais e com os seus amigos. Sim, porque se a pessoa ela não consegue respeitar o pai, ela não consegue respeitar a mãe, não honra as suas amizades, você acha que ela vai fazer isso tudo com você? Ou por você? Né? Mais uma vez eu repito, as pessoas muitas das vezes não mudam. Existem casos de mudança, sim, mas muitas das vezes não mudam. E o que você arrasta agora no namoro passa pelo noivado e você vai levar para dentro do seu casamento. Então não se iluda. Quando eu falei do relacionamento da pessoa com os pais, é por conta disso. Às vezes a pessoa tem um comportamento muito egoísta ou completamente egoísta dentro da sua família e ela vai levar isso para dentro da sua casa num relacionamento com você. Então é um outro cuidado que você precisa ter antes de ficar investindo muito dentro desse relacionamento. Tá bom? Porque, não, pastor, fulano ou fulana me ama muito, porque os pais dela, ou os pais dele, proibiram ele de sair comigo. Aí ele enganou os pais, né, porque ele me ama muito, e a gente se encontrou e fomos no shopping, foi uma tarde maravilhosa. Olha, não se engane. Ele não fez isso, ou ela não fez isso por causa de você. Ela fez isso por causa dela mesma. Ela queria estar com você. Você era só o desejo dela, que pode ser um outro qualquer. Então ela burla o pai, burla a mãe
e se encontra contigo para satisfazer o seu desejo pessoal. Isso independente, poderia ser com você, como poderia ser com outra pessoa, poderia ser um jogo de futebol, poderia ser um encontro com amigos, poderia ser várias coisas. O importante é ela satisfazer o desejo dela, que por um acaso era se encontrar com você. Então não é mérito nenhum para você. É justamente diferente disso, é o contrário disso. A questão é que a pessoa queria uma coisa e ela não mediu esforço para conquistar aquilo que ela queria, aquilo que lhe agradava, independente do que fosse. Então, ponderar o coração é importante por conta disso, para que a gente possa ver, para que a gente possa estar avaliando realmente quem é essa pessoa com a qual nós estamos nos relacionando. E se nós somos capazes de conviver com a diferença que existe entre nós, né? Quando você está namorando, é uma outra coisa que você precisa olhar bem, o quão diferente vocês são. Né? E se há capacidade em você em conviver com essa diferença. Bora, eu tenho um irmão, né? Eu tenho um irmão e nós fomos criados juntos, na mesma casa, com os pais, ouvindo as mesmas coisas, sendo orientados da mesma maneira, né? Vivemos juntos e, no entanto, temos pensamentos diferentes, temos atitudes diferentes, né? Muitas coisas somos parecidos, muitas coisas somos diferentes, mas isso não é o suficiente para impedir que a gente se relacione bem. Da mesma forma, acontece quando a gente está namorando, né? E estamos vivendo numa casa, numa realidade, a outra pessoa está numa outra casa, numa outra realidade de vida, e chega um momento que a gente vai se unir. E a gente precisa ver isso, medir as nossas diferenças e nos perguntar desde agora, no namoro, no noivado, somos capazes de conviver com essa diferença? Essa diferença que temos nos pensamentos, nas atitudes, na nossa fala, elas são pensamentos e ações capazes de não me tirar a paz? Né? Agora, se é uma coisa que te agride, né, que tira a sua paz, que faz com que você se aborreça sempre, né, pelos mesmos motivos, você precisa entender que você vai carregar isso para dentro da sua casa e o seu casamento vai ser um casamento pautado com litígios, né, seguidos por conta de comportamento, por conta de atitudes, e que já eram assim no namoro, mas que você fechou os olhos, já era assim no noivado, mas que você também fechou os olhos, e agora você se depara com isso dentro da sua casa. Então agora, pondere o seu coração. Olhe bem quem é essa pessoa que está do seu lado aí, quem é seu namorado, quem é sua namorada. Veja se você consegue conviver com as diferenças. Não busque a perfeição, tá bom? Né? Às vezes as pessoas se iludem, né? Buscando uma perfeição que não vai existir, ou que não existe em ninguém, porque somos diferentes, né? Então, tenta ponderar isso, medir isso e buscar entender se você vai conseguir conviver com isso até o fim da vida, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, sua família, seu namoro, seu noivado, né? Pondere o seu coração e veja se essa pessoa que está ao seu lado é a pessoa certa. Se for, se você consegue conviver com as diferenças, teu relacionamento vai ser um relacionamento de paz e abençoado por Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus.